Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 28 de março de 2025, para a palestra de número 40, finalizando nossa nova série, finalizando nossa sequência de palestras, que eu imagino que nós fiquemos agora, pelo menos por um bom período. E aí, claro, quem vai saber isso é o projeto maior. Nessa palestra, número 40, como limite, passaremos a fazer as inclusões dos demais materiais, dos demais saberes, conhecimentos, nas palestras que aqui já estão contidas. E se você chegou até aqui comigo e vem trabalhando desde o início, com as aulas de nível 0, aulas de nível 1, ancoramentos, exercícios e as palestras todas, em todas as versões, desde a primeira, que foi composta por 18 palestras, até essa, que apresenta 40. Pois bem, hoje nos preparemos todos nós, vocês e eu, e aqui os seres que aqui se encontram, para aquela básica martelada da cabeça, que é uma palestra daquelas de tirar a gente da caixinha, de fazer a gente projetar diversas interjeições ao longo do caminho. Será muitos momentos de ei, opa, muitos momentos de dúvida que eu quero que você tenha, que eu estimulo você a tê-las. Como eu falo sempre, não aceite, pois é uma palestra muito diferente. Nós vamos falar das arcas. E já de cara, assim, você deve pensar, o que é isso? O que são? Quem são? Que papo é esse de arca? Pois bem, para falar das arcas, vamos abrir nossa mente e nosso coração. Colocar aqui na nossa pineal e na nossa chamatrina o foco para o início do trabalho de hoje. Vamos nos concentrar, respirar, trabalhar em vários níveis, para que possamos realmente estar prontos para aquilo que vamos colocar aqui para vocês hoje. Foco na mente e no coração, fechando os olhos, se possível. Vamos fazer aquela respiração / meditação com retenção de 17 segundos. Inspire. Faça com que o oxigênio entre o seu organismo, adentre o seu organismo, junto do éter. E converse com seus tijolinhos formadores. Converse com seus elétrons. Aconteça. Faça acontecer dentro de você. É você no comando. É você no controle de um ticum, de uma ressignificação que vai transformar você de dentro para fora. Faça acontecer. PKM Zeta. Produza. Elimine arquivos negativos. Produza arquivos positivos. Dê novidades aos seus RNAs mensageiros. E ao colocar para fora, faça com que esse gás carbônico seja expulso com força, usando o diafragma e o períneo, para sair de você. Gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, miasmas, implantes, cadeados, junto com mágoas, rancores, fobias, medos, orgulhos, apegos e tudo mais que não pertence mais a você. Assim, com rancor, Rokiná, Truxus, Sucalá, Mina, Kadisha, Vovó Maria Conga, vamos a Adonesh, bordo do prato avonal, de onde a Yotaquitã e Mitran-El vão nos oportunizar a energia Almara através do portal Avona Shantar, que será entregue inicialmente aos filhos paradisíacos, deles as ordens,
das ordens aos comandos, dos comandos às naves, das naves aos comandantes, com destaque para Maria Padilha, rainha, com destaque para Astar Niolim II, comandante Siriana, comandante Astarchera, comandantes Panther e Jaguar, assim como Astirion, Toranque, Norton, Oberon, Kyrion, Kron e muitos outros que se unem a nós nesse momento, trabalhando a energia Aka, entregando-a aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam com seus trabalhadores da Seara, iniciam pequenas intervenções em cada um de nós. São passes, cirurgias espirituais, cirurgias siderais, intervenções solicitadas e acompanhadas por nós previamente. Eles abrem círculos concêntricos à nossa volta, alocam-nos no centro desses círculos, entregam a energia Aka, a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando o trono Exu, o trono Pombagira, montando nosso mercado de proteção coletivo, uma redoma dourada que nos envolve, ligados às nossas tronqueiras. E nós, lá no centro, montando nosso mercado de proteção local, individual, com nossas imagens, cristais, incensos, velas, fitas, tudo mais que você conheça, entenda e possa mentalizar ou criar nesse momento, fisicamente perto de você. Assim, juntos vamos a Gaia, Pachamama, no número quê? Solicitar aos 7 dragões Elohim Kumara a ascensão da energia telúrica e da energia do cristal orgânico Astrastone até as solas de nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, parando no chakra básico, no pé da coluna, o chakra raiz, o Muladhara, que se liga ao corpo átmico na tríade superior. E de lá a energia do Kundalini é atraída, inicia a sua ascensão a partir do Muladhara, ascendendo por dentro de você, transmutando tudo ao longo do caminho, chegando ao seu coração. Chamatrina acionada, motor tório sendo ligado, ela ascende até a sua pineal. Encontra a parcela de energia Aka, energia Almara, que ali ficou para essa simbiose quântica, que abre sua mente, abre sua terceira visão, amplia seus horizontes e estuda pelo chakra da coroa, ampliando nossa enorme malha toroidal. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hare 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 Omkara, Hare 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 Omkara. Assim é. Assim está feito. Palestra de hoje, as arcas. Na verdade, as arcas de Wailingam, ou Aulingam. Vou apresentar dois nomes, na verdade, o mesmo nome escrito de duas maneiras ou falado de duas maneiras diferentes. Mas para a gente aquecer sobre essas arcas e você tentar entender, vamos fazer aqui uma viagem de Elrus Bell até Carl Sagan, para que nós possamos compreender essa fala de Carl Sagan. E compreendendo-a, nós vamos entender um pouquinho dessa palestra. E aí, consequentemente, de toda a nossa sequência de palestras. Segundo ele, o cosmos está dentro de nós. Somos feitos do mesmo material das estrelas. Olha que importante. Esse cidadão é um cientista. Somos o universo experienciando a si mesmo em diversas formas. Percebe? Isso é dito por Carl Sagan. Isso não veio dele. Não surgiu com ele. Não é moderno. Porque os Upanishads, que é parte das escrituras hindus, foram ainda mais longe e muito antes de Carl Sagan. Quem gosta de me acompanhar por aqui, eu estou aqui, ó, tá? Pois disseram os Upanishads que as estrelas são parte dos deuses. Percebe que há uma relação nas duas falas? Lembre-se
que o manásico de Prabrasna, o corpo mental superior de Prabrasna, ao colapsar na criação, ele se distribuiu. Ou seja, é o corpo de um criador local distribuído, o mesmo material das estrelas, que é o mesmo material que compõe você. Por isso que você tem os elétrons com problemas, Javé, que foi no que Prabrasna se tornou ao cair aqui dentro. Você vai associar várias palestras aqui agora. Vamos mais longe. E Elros Bell, quando destravou os protocolos lá em Capela e passou a questionar a criação, ainda assim, Elros Bell não possuía emoções. Para expressar, por exemplo, ele não podia virar para ele mesmo, para os demais, e falar assim: estou me sentindo mal com isso. Ele não consegue fazer isso. Mas os humanos se sentem mal. São as emoções. É você que se sente mal quando vê algo sendo feito a outrem. Ou você mesmo. Isso é uma característica sua. Por isso, eu vou parafrasear Kardec, adaptando essa frase da seguinte maneira: por isso, fora da humanidade não há salvação. Vocês sabem a minha incrível limitação com essa lógica de salvação. E até mesmo com a imposição do que se diz ser caridade. Então, não é fora da caridade. Fora da humanidade, fora de você, humano adâmico, não há como você ascender, evoluir, compreender, perceber. Por isso, os híbridos e muitos deuses se renderam aos humanos e deram-nos a possibilidade de aqui estarmos hoje. Vamos tentar entender aonde eu quero chegar com as arcas. O que são as arcas? Arcas são cápsulas semeadoras de vida, que saem aos milhares do forno Awai-Lingam, que pode ser tido dessa maneira, para todo o universo, dentre as quais várias vieram arcas para este nosso sistema solar. Como a arca de um ser, por exemplo, chamado Nomo, que nem é o que eu vou trabalhar hoje com você. Nessa arca de Nomo, havia 4 pares de gêmeos, de onde descende Ostronomos, que é um ser que eu trato em particular no Clube de Membros. Essa palestra era uma aula, era um encontro do Clube de Membros que eu trouxe para cá, para você ter acesso, para você perceber, porque eu já trabalhei os fornos replicadores com você. E eu falei, não só no canal fechado de maneira mais particular, mas no próprio canal aberto. Esse forno Awai-Lingam, que está lá em cima, aqui, ó, também pode ser escrito assim, ó, Awai-Lingam. Esse é o forno de Shiva. Por isso, Jai Jai Shiva. Forno de Shiva, de onde também vem seres como você. É o forno do cérebro bilatério, da sexualidade. E dele vem várias artes. Só que aqui, nesse local, chamado Sistema Solar, essa arca teve problemas. E por aqui ficou a povoar satélites de vários mundos. Nessa arca desse ser chamado Nomo, nela vieram os sirianos. E muito mais além dos sirianos. Então, esse é um. Mas nem é essa arca que vou me aprofundar com vocês hoje. Vou me aprofundar sobre essa arca da imagem. Vamos só observar antes as OBS. Ó. Arca. Com a mesma simbologia da Arca de Noé. Percebeu? Aqui tem uma simbologia. E a Arca de Noé segue essa lógica de semear a vida, de preservar a vida, de distribuí-la, de reinseri-la, de reiniciá-la. E 3, sirianos. Sirianos esses, que acreditavam em Ama, o Javé deles. Ama é Javé para os sirianos. É o mesmo Deus, o mesmo Criador local, porque somos do mesmo universo. Essa é uma outra versão dos sirianos
que, incrivelmente, é diferente daquela que eu apresento no nível 0 e no nível 1. E, pasmem, essa é a versão com a que eu mais fecho. Esses são os sirianos para mim. Nada impede você de fechar com a outra. Não que a constelação de Sírios não exista, que o Império Siriano não exista. Só que, para mim, se iniciou assim, a partir dessas arcas. Dessa arca em particular. E aí vai a arca que eu vou me aprofundar hoje com você. E na nossa Lua, temos uma arca também. E sondas de diversos países identificaram-na. Lembra do encobrimento? Palestra sobre o encobrimento? Os países ligados ao GO sabem disso. Essa imagem aqui é fotografia tirada por eles. E é uma imagem que não se pôde comprovar fraude. E aí você pode pensar assim, mas isso aqui não dá para ver que é uma arca. Pois é, eu trouxe essa imagem que foi a que eu consegui. Mas há outras imagens que você vê direitinho essa arca caída na Lua, até hoje. E há dados das operações Apolo 17 e Apolo 20. Aí você vai pensar assim, mas não houve isso. Pois é. As operações Apolo não se encerraram como oficialmente foram ditas. E a última, a Apolo 20, teria sido parceria com a Rússia. Percebe agora os encobrimentos? Como, de repente, muitas guerras e muitas ditas desavenças entre eles são grandes fachadas para que, por trás dos panos, eles trabalhem em outras direções? Então vamos à arca lunar. Quando há 600 mil anos os Val chegaram na Terra em 3 naves, você já viu isso comigo, mas muito mais no Clube de Membros. Aqui também é um estímulo para você ir ter com as aulas e encontros do Clube de Membros. Eles estiveram na Lua, os Val, e eles avistaram essa arca. E eles informaram que essa arca era do tamanho de Manhattan. E mediram, foram capazes de averiguar que já estava na Lua há mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de anos. Um astronauta da Apolo 20, já aposentado, começou a divulgar imagens a partir de 2004. Essas imagens que eu mostrei anteriormente, e várias que eu vou mostrar hoje, vieram dele. Já que 2 dos 3 membros da tripulação da Apolo 20 entraram na arca e filmaram o interior dessa arca. Se você for bom na internet e procurar com cuidado, com carinho, você vai achar tudo isso que eu estou falando. Pensa em avaliar se isso não é possível. E encontraram na filmagem, e ao entrar na arca, 2 pilotos fêmeas com seios e uma protuberância na testa, similar ao terceiro olho. E uma delas, das pilotos, foi trazida para a Terra. Eu tenho uma imagem dela adiante para mostrar para vocês. Mas eu quero falar da imagem do lado e das OBS primeiro. Ó. Pilotos fêmeas que iriam semear vida na Lua. Lembra do inusitado? Algo deu errado. Não aconteceu. Não foi adiante. Houve um problema. Não foi possível continuar. Outra, protuberância essa, que parece um terceiro olho, que é típico ou típica a protuberância de muitas gerações desse forno Awailinga, que também acontece com Shiva. Se você procurar em algumas imagens, Shiva ele aparece com uma protuberância. E algumas imagens transformam, botando uma pedrinha, um cristal. A ideia das pedrinhas e cristais, para muitos, é fazer um trabalho de estimulação nessa lógica. A arca, que está na Lua, está lotada de tubos de ensaio, com os códigos de vida de diversas raças. E vários humanos já tiveram acesso a isso. Aqui, só para você entender, eu coloquei um mapa da África, porque aonde está esse aposentado da Apolo 20, que divulgou as imagens? Ele foi se refugiar aqui, ó. Que, obviamente, ele foi perseguido depois de divulgar tais imagens. Essa é a piloto fêmea da Arca Lunar, trazida para a Terra
pela missão Apolo 20. Também parece que ela está tremida a imagem, mas é porque eu tive que abrir, eu tive que ampliar. Ela menorzinha, você vê ela sem essas linhas. E tem outras imagens na internet, se você procurar, sobre essa mesma criatura, que, claro, não está mais viva, mas foi trazida para a Terra. E é óbvio, está hoje escondida em algum lugar que não é para ser mostrado ao público. A Arca de Sofia. Falamos da Arca Lunar, vamos falar de outras arcas? Entre os anos 80 e 90, se você achou que até agora foi pesado, abre a sua mente que vai ampliar. Entre os anos 80 e 90, a Marinha dos Estados Unidos lançou sondas que se aproximaram do Sol. Isso foi divulgado amplamente. E monitoram até hoje todo o nosso sistema solar. Eles só não divulgam as imagens todas. E em fevereiro de 2020, lembra desse período? Uma arca 5 vezes maior do que o nosso planeta Terra se aproximou do planeta e borrifou a Terra no início da nossa pandemia. O que muito provavelmente salvou a humanidade, numa imagem que você vai ver adiante. OBS1. Aí vamos à ideia que eu quero trabalhar sempre com você no canal. Ó. Salvou e humanidade. Mas que não foi um ato amoroso, apenas uma ordenação do caos. Porque a Sofia é um ser radiata. Entende aquilo que eu venho trabalhando com vocês no canal? Não é uma questão de, eu te amo, eu quero cuidar de você, humanidade. Por isso que eu reluto tanto em confirmar algumas mensagens de arcturianos, de sirianos, de pleiadianos, falando que o umbral está limpo, que o planeta já é 5D, que a humanidade está plena, porque essas coisas não funcionam assim. Esses seres radiata não têm emoção, eles não sorriem, eles não transmitem esse tipo de informe porque eles não os têm. Isso aqui foi uma tentativa de ordenação do caos. Muita gente morreu, né? Mas muita gente continua aqui como você. E esse tipo de vacina coletiva foi um modo, uma tentativa, um mecanismo que esses seres tentaram fazer. Porque a pandemia foi também algo que não estava programado no primeiro momento e se deu por atuação de outros seres. Essa arca é uma das naves de Sofia, que, inclusive, Sofia e as naves foi atacada antes da borrifação pelos arcontes do Brahmaloka, contrários a Sofia. Arcontes do Brahmaloka que queriam evitar que houvesse uma proteção para a pandemia que havia sido instalada. E eu já contei em outras palestras para vocês sobre como se deu o tal do vazamento de vírus, como que isso se proliferou e que o objetivo era realmente que fosse um dano muito maior. Já falei da OBS-1, ó. OBS-2. Essa nave, elas todas, que borrifou, nem é a maior das naves de Sofia. E ela se comporta como um planeta artificial. E será onde muitos dos humanos irão morar no futuro. Na tal da especiação da espécie humana, nós habitaremos naves, em alguns casos desse tipo. OBS-3, ligado aqui, ó. Futuro. Algo comum para as raças e civilizações além da Terra. Habitar naves para um biodemo, como eu já expliquei, é algo comum. Aqui é uma imagem ilustrativa de uma sonda, tipo essa que eu falei, que a Marinha Americana, desde os anos 80 e 90, tem circulando em torno do Sol para monitorá-lo. A Arca de Sofia, que borrifou a Terra em 2020. Está aqui, ó. A Arca e o spray. O spray é muito clássico, olha. A Terra e Vênus. Essa imagem você encontra na internet na forma de vídeo. E você consegue ver a nave caminhando, borrifando e indo embora. Isso aqui é uma imagem, uma foto parada do momento em que ela borrifa o planeta, abraçando o planeta. E você pode pensar assim,
Mas então isso é coisa rara, isso é novidade. Não se iluda. Isso é uma imagem. Isso é um momento de vários outros que foram feitas várias coisas e não se tem noção. Vou voltar um pouquinho, então, na colonização do Norte Sagrado, para você ver um pouco da relação desses seres que eu acabei de falar para vocês nessa palestra. Há 14 mil anos atrás, como nós já conversamos, Hiperbórea possuía as melhores condições climáticas da Terra. Em uma ilha enorme, uma ilha maior, de Hiperbórea ou Tule. Alguns autores chamam essa ilha maior de Tule ou Hiperbórea, tá? Essa é uma versão. E uma série de ilhas menores no entorno, para mim, tudo é Hiperbórea. Ok? Todos os processos colonizadores se iniciaram a partir de Hiperbórea. Aquilo que você estuda sobre Atlântida, Lemúria, Mu, alguns falam de Shangri-La, todos que nós já estudamos com vocês no canal, mas eu me aprofundo no clube de membros, vêm daqui. E das cidades sagradas que eu trago para vocês, Falhas, Górias, Múrias, Ítias, nas quais, e essas falas que eu acabei de fazer, tem várias maneiras de escrever e de falar, nas quais cidades moravam os tais dos 7 sábios construtores. Está percebendo por que a palestra 40 é a última? Porque ela traz você para ver de novo várias palestras. Tem uma palestra chamada Os 7 Sábios Construtores. Aí eu estava aqui, falando de 14 mil anos atrás. Lembra? Teve um grande movimento 18 mil anos atrás, depois esse 14. 14 mil anos atrás, até que se deu o quê? Isso acontecia em Hiperbórea. Hiperbórea estava plena, as populações, culturas de seres humanos, mas maioria híbridos, se desenvolviam. Como eu apresentei no clube de membros, para você que é do clube, aqueles 5 ciclos civilizatórios, lembra? Isso aqui está abraçado lá de maneira bem mais detalhada. Até que se deu o tal do afundamento da área de Hiperbórea quase toda, pelo desequilíbrio do gelo. Lá eu explico isso melhor. E ocorreram as já relatadas migrações, como a dos tuatas de Danã. Eu dou detalhes para vocês, que eles vieram parar no norte da Irlanda, depois eles guerrearam contra os portulanos, nemedianos, e acabaram encontrando os milesianos, a quem eles deram conhecimento deles. É lá que estão escondidos os segredos mais antigos da humanidade, nessa faixa de Hiperbórea, e onde viveram os mais importantes híbridos e humanos da época. Uma das exceções, além dessa área, por exemplo, é o que a gente chama de base Atlan, já no hemisfério sul. Essa base Atlan está no litoral de Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte. Eu trabalho sobre ela numa aula do Clube de Membros. Eu estou falando sobre isso aqui, se eu estava falando de Arca e de Lua, porque esses informes todos estão escondidos em várias áreas do planeta. Uma delas é a antiga área da Groenlândia. Uma parte que sobrou dela é a dessa imagem aqui. Conhece esse lugar? Essa é a Groenlândia. E aí eu chamo a atenção para você desses segredos. E aqui está o BS2. Veja Donald Trump, e o interesse da Groenlândia. Por que será? Será mesmo somente por soberania? Quando descongelar a Groenlândia toda, ela revelará coisas. Os Estados Unidos, é claro, querem estar com a posse desse local antes que as coisas sejam reveladas. Isso aqui também é científico, eu vou falar para vocês agora, tá? São 3 globos terrestres, mas aquela imagem do norte magnético variando. Há 100 mil anos, o norte magnético da Terra estava aqui, no Alasca. Há 50 mil anos, o norte magnético da Terra estava próximo da Groenlândia. Há 10 mil anos, o norte magnético da Terra estava próximo do Canadá. Então, ele vem se deslocando. E ele continuará se deslocando.
E os cientistas sabem disso. Isso aqui, como professor de geografia, a gente até aborda um pouquinho com os alunos nas escolas, colégios. Só não pode informar para eles o que tem na Groenlândia, o que tem no Alasca, o que tem debaixo d'água no Polo Norte, porque faz parte do encobrimento. A Antártida. Já que eu falei do norte, vamos ao sul. Já na Antártida estão enterradas naves luciferianas e materiais de astronomos, bem como outras arcas, além dessas que eu falei com vocês hoje. Por isso o título da palestra é Arca. E tudo ainda encoberto por gelo. E são perto de 20 arcas só no planeta Terra. Também foi exatamente há 14 mil anos que tudo passou a ficar escondido a partir das inúmeras modificações ocorridas na crosta terrestre, já que a Antártida nem estava no Polo Sul. Lembra disso? Daquela versão em que a Antártida, que é a que eu mais fecho, é a própria Atlântida, e a Atlântida se deslocou de uma área tropical para o Polo Sul, e é onde ela está hoje, já que a Antártida nem estava no Polo Sul. OBS 1. Modificações. Lembra? Cidades megalíticas e construções foi o que sobrou. Palestra 31. 7 sábios construtores. Cidades megalíticas e construções que são coisas que a ciência reconhece serem de fora. Aquilo tudo que eu aprendo para vocês na palestra 31, a ciência já admite que aquilo ali não é local. Que aquilo ali tem mão externa, mas não pode oficializar isso para você nos telejornais. Somos ainda, em grande maioria, uma geração órfã, que louva e reza para muitos dos tais deuses que produziram essas artes, enquanto as coisas que estão escondidas, os humanos, se desejarem, poderão compreender. É essa a nossa ideia. É esse o nosso plano. Fazer você compreender isso. Fazer você ter acesso a esse conhecimento escondido, relegado. Porque países se viram obrigados, recentemente, a divulgar imagens como essas que eu mostrei, por conta da invasão dos hackers. Essas são imagens da Lua. Daquele tal do lado oculto da Lua. Olha quanta imagem reveladora. Vamos, então, absorver esse conhecimento. Vamos, então, utilizá-lo de maneira a mais adequada e mais racional possível. Respira. Retém. Faz com que o oxigênio, que os seus tijolinhos formadores dentro de você recebam essa quinta essência. Hoje, cheia desse conhecimento. É você dando novidades para o seu DNA, via RNAs mensageiros. É você produzindo o PKM-zeta. Faça com que isso sedimente dentro de você. Permita-se abraçar por essa energia. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Jai Jai Shiva Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Harion. Harion. Harion Kara. Hare Hare. Hare Hare Om Kara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço, fraterno e amigo. Espero que tenham gostado do nosso fechamento. É a última palestra do nosso ciclo, mas é óbvio que eu vou retomar a de número 1 e todas elas, da 1 a 40. Quando eu vier a retomá-las, elas terão novidades. Essa é a única que não tem novidade ainda, mas até ela voltar, certamente ela vai ter. Mas da 1 a 39, eu posso afiançar você. Até a 39, que eu acabei de apresentar semana passada, eu já incluí coisas ali que não estavam na recente apresentação. A de número 1, por exemplo, que vem aí, que é a próxima, está cheia de novidades.
Tem um slide com uma imagem completamente nova. Eu espero que seja muito esclarecedora para tentar fazer você entender o tal do mito do ovo mágico. Eu sei que foram conhecimentos, saberes, ideias, para alguns muito difíceis de compreender. Mas tentem absorver o máximo possível. Questionem, comentem, compartilhem o vídeo. Deixem nos comentários suas dúvidas. Não se permitam engolfar pelos encobrimentos que tentarão trazer para vocês ao longo de muito tempo. Essa é a hora de você se descobrir. Até o nosso próximo encontro.